Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso grupo de estudos, aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Hoje, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos, item 2, Mundo Normal Primitivo. E aí, a pergunta número 84 do Livro dos Espíritos diz assim: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? E a resposta? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. E aí vale a gente dar uma lembrada no que a gente falou, acho que foi na sessão passada, sobre a corporeidade. Quando perguntado se o espírito era alguma coisa, ele era ainda constituído, ele era uma coisa que não era porção nenhuma, ou se ele era alguma coisa material. E a resposta da espiritualidade é que ele era sim alguma coisa, já que ele existe e foi criado, então ele é alguma coisa, mas não sob o ponto de vista nosso. Então, um espírito não é imaterial, mas a melhor definição para o nosso contexto talvez seria incorpóreo, ou seja, não está corporificado na matéria da maneira como a gente vê. E essa resposta vem de novo nesse mesmo sentido, né? Mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas, quer dizer, alguma coisa que não está corporificada, não está materializada. Como sendo um mundo à parte, no sentido de que ele não é tangível da maneira como a gente vê a materialidade, como a gente vê o mundo material. A pergunta 85 diz assim: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E a resposta? O mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. E é lógico, vale aquela citação, né? Nós somos espíritos em matéria, não somos corpos que têm espírito. Então, o espírito precede a matéria. Nós somos espíritos criados imortais, viemos para cá em várias existências diferentes, em várias oportunidades diferentes. Está aí a reencarnação que proporciona esse princípio, de maneira que a gente possa exercitar as experiências necessárias para que o nosso espírito cresça, evolua e se torne mais sábio e mais evoluído, né? Então, essa separação entre o mundo espírita e o mundo corpóreo está nesse sentido de que a inteligência, que é o espírito, que é o cerne de toda a inteligência acumulada dessa existência, ela está manifestada nesse instante num corpo material, então ela precede, ela antecede esse corpo material e vai continuar existindo depois que esse corpo material deixar de existir. Então, o espírito se agrega na matéria necessária a partir do nascimento para poder cumprir o seu papel, para poder cumprir as suas experiências. Na pergunta 86, o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? E a resposta? De certo, eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, portanto, um sobre o outro incessantemente reagem. E a gente viu no processo da criação do espírito, quando a gente falou dos vórtices, do vórtice da involução e da evolução, a gente viu que a tendência é do princípio da criação divina evoluir e se transformar. Então, o espírito precisa da existência da matéria, ele precisa da vivência na matéria. A matéria da qual o espírito se agrega também é alguma coisa que um dia irá evoluir, que vai evoluindo. Mas enquanto está nesse processo de evolução, vai servindo para que outros seres, outras inteligências se agreguem dessa matéria para poder fazer o processo de evolução. Então, tudo é muito orquestrado e muito econômico na natureza, né? Deus estabeleceu leis que são muito completas e que se completam o tempo todo. Então, a inteligência precisa da matéria, porque é através da matéria, através do exercício que a gente tem na vida material, que o espírito pode aprender com os sofrimentos, aprender com as alegrias, aprender com a capacidade de mobilizar suas energias para produzir, para se tornar mais inteligente, mais sábio, para resolver as suas próprias dores e as dores dos outros, de maneira que dê experiência necessária para que o espírito possa continuar evoluindo. Então, os mundos são
separados, mas são muito interdependentes. Seria impossível a evolução do espírito sem ter a experiência material, a experiência da reencarnação, para poder passar por aquele processo de evolução, de ganhar complexidade, de ganhar conhecimento. E a pergunta número 87: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? E aí a resposta: estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes. Porque os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus domínios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso é que há regiões interditas aos menos adiantados. E, em especial, quando a gente fala de regiões interditas aos menos adiantados, a gente está falando dos menos adiantados, eu vou passar um videozinho para vocês verem, que é uma entrevista do Boletim Espírita da TV Mundo Maior com o Paulo Henrique de Figueiredo, que fala sobre o umbral. E a gente já volta de novo para fazer algumas correlações entre esses conceitos que são tratados na entrevista com o contexto da nossa discussão de hoje. Olá, amigos da TV Mundo Maior. Muitas das histórias que ouvimos a respeito do umbral relatam um local de dor e sofrimento. Para falar sobre este assunto e esclarecer alguns pontos, nós vamos receber o pesquisador e escritor espírita Paulo Henrique de Figueiredo. Paulo, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. O que é o umbral para o espiritismo? Olha, a grande maioria dos espíritas que participam no movimento espírita foram educados nas religiões cristãs, ou protestante, a maioria católicos. E há uma tradição do entendimento do que ocorre na espiritualidade, desde as religiões antigas, de uma semelhança entre o que a gente vive neste mundo e o que ocorre no outro. Um exemplo disso é o que ocorre após o julgamento final. A ideia é que os bons vão viver no paraíso e usufruir do prazer, e os maus vão vivenciar o sofrimento, né? Mas o sofrimento que se imagina é um sofrimento físico, né? Na Índia, por exemplo, havia dois infernos, o inferno quente e o inferno gelado, né? O inferno da neve, do sofrimento do frio, né? Ficou clássico, tanto na Grécia e depois na tradição cristã, o inferno quente. O Espiritismo ele vai trazer uma inovação ao explicar como ocorre, o que ocorre, como é o mundo espiritual, que não tem paralelo nas metafísicas anteriores a ele. E ele é muito recente, tem 150 anos. Então, compreender bem o que o Espiritismo explica não é muito corrente. As pessoas normalmente associam o entendimento das descrições, por exemplo, lendo em André Luiz a descrição do umbral, elas imaginam a vivência lá equivalente aqui. Ou seja, um lugar que, se você for colocado, você vai sofrer muito, que seria um paralelo ao inferno. A questão é que os espíritos, né, na obra de Kardec, demonstram que o mundo espiritual é muito diferente do que normalmente se imagina. Aqui nesse mundo, nós estamos determinados pelo ambiente em que nós estamos presentes. Se tiver um ambiente muito quente, não importa quem seja, vai sofrer com o calor. Pode ser uma pessoa muito simples, pode ser uma pessoa muito inteligente, um bandido, um santo, não importa quem seja. Se for colocado num lugar quente, vai sentir calor. Ou seja, o nosso organismo físico aqui nesse mundo é igual para todos, nos equivale. Quando você vai para o mundo espiritual, as pessoas normalmente não percebem, porque o corpo nosso, numa grau de evolução mediano, ele tem aparência equivalente à vivência que temos aqui. Então muitos até nem percebem
que morreram quando chegam lá. Mas a realidade do mundo espiritual era determinada pelo seguinte fato: o que você pensa e sente altera as condições físicas do seu corpo espiritual, do seu perispírito. O sentido, exemplificando, é o seguinte: quanto mais ligado às questões deste mundo, quanto mais a pessoa estiver ligada aos instintos, às paixões, às emoções, mais denso o perispírito fica, mais pesado. E quanto menos apegado, mais desprendido, maior a sua capacidade de se tornar o seu perispírito mais leve, menos denso. E essa densidade do perispírito vai determinar a qual local você vai estar associado, a qual local você tem sintonia. Então, a imaginação que se fez do mundo espiritual com a ideia do inferno era: se você fizer coisa errada, você vai ser jogado, vai ser colocado num lugar ruim. E o que o Espiritismo vem nos explicar é que o local onde você está ambientado é decorrente do que você pensa e sente. Então, o que ocorre? Quando as pessoas morrem, muitas vivenciando um apego muito grande, um remorso, né, um desejo de vingança, sentimentos desses são sentimentos que nos aproximam da condição animal. E no mundo espiritual, a consequência disso é ter um corpo denso, pesado. E esse corpo denso, pesado, vai fazê-lo vivenciar um ambiente com outras pessoas na mesma condição. Então, muito diferente da ideia do inferno, que é um lugar que, se você for colocado ali, não tem saída, o mundo espiritual realmente verdadeiro, como explica o Espiritismo, ele é ambientado por locais que você permanece ou sai dele por sua livre escolha. Você mudou o seu padrão de pensamento, você deixa a sintonia com aquele lugar. Então, o que acontece? Muitos espíritos, muitas pessoas que desencarnam vão para o mundo espiritual sem ter uma noção do ambiente que estão vivendo, vivem lá como se estivessem encarnados. Ficam em busca de alimento, ficam em busca de água, ficam em busca de abrigo, vivenciam as emoções do medo. Quanto mais medo ele tiver, mais denso ele fica. E sem reconhecer essas características, ele não percebe que estar ali é uma decisão dele. Então, no mundo espiritual não tem nenhum lugar que Deus vai mandar você ficar. Não tem nenhum castigo pré-determinado ou condição de sofrimento que vai lhe ser imposta. Tudo é fundamentado no conceito de liberdade. Você vai para onde você quer, você fica aonde você quer. E a decisão é tomada em virtude do seu padrão de pensamento e sentimento. E nós, encarnados em sonhos ou desdobramentos, nós conseguimos penetrar essas regiões assim um pouco mais densas? Veja bem, o que significa estar encarnado? Significa que antes da gente nascer, nós estávamos no mundo espiritual. E nos ligamos, né, a primeira célula que representou o nascimento, o surgimento do nosso corpo físico. Quando essas células vão se dividindo, você vai se ligando a cada uma delas, até o momento que você está ligado ao embrião, e depois, quando a criança nasce, aquela sua consciência como espírito passa a ser determinada pelo cérebro. Você passa a pensar pelo cérebro. Mas, no momento que estamos conversando aqui, e aqueles que estão nos ouvindo em casa, a condição que nós estamos agora é estar pensando pelo corpo. Mas isso não significa que nós não estejamos presentes no mundo espiritual. Então, como a nossa consciência está no corpo, é como se o nosso perispírito ficasse ligado a ele, mais ou menos na mesma localização. Se nós vamos dormir, ou no caso de desdobramento, como você falou, o corpo dorme, a consciência do nosso cérebro se desliga e a gente passa a pensar com o corpo espiritual, com o perispírito. Estando de posse desse perispírito, onde estamos? Estamos num ambiente que temos sintonia. Então, enquanto encarnados, nós já temos um ambiente espiritual determinado pelos nossos padrões de pensamento. Então, muita gente fica preocupada assim e às vezes me pergunta: para onde nós vamos depois que a gente morre? E aí eu digo o seguinte: a sua pergunta não devia ser essa. A sua pergunta devia ser: onde nós estamos agora? Porque onde nós estamos agora vai ser onde vamos estar depois que a gente desencarnou. Então,
como espírita, a melhor maneira da gente entender o espiritismo é reconhecermos que somos espíritos. Nós somos espíritos. Então, as consequências dos nossos atos não são futuras, são imediatas. Todas as decisões que a gente toma no nosso cotidiano, elas devem estar voltadas para termos controle das emoções. Não é não termos emoções, porque o nosso corpo necessita delas. A gente precisa de medo, raiva, a gente precisa ter a fome, os prazeres, tudo isso está relacionado à sobrevivência do organismo. O que a gente tem capacidade, como espíritos conscientes, é fazer uso de todas essas emoções e sentimentos e paixões nos limites do necessário. Morreu alguém, a gente fica triste com aquilo, e vivenciar essa tristeza é extremamente natural. Mas isso tem que se extinguindo, né? E a gente recuperar a vivência de uma tristeza do passado e ficar vivendo ela dias e dias no futuro é algo que nós não precisamos fazer, né? Aí a gente pode lembrar até a vivência dos animais. Eles vivem as emoções nas circunstâncias. Eles nunca se lembram de circunstâncias passadas e nem ficam projetando um futuro ruim. Então, o homem ganha liberdade. E com essa liberdade, ele tem que aprender que fazer uso dela, o fazer uso dessa liberdade, mantendo o equilíbrio, é a grande saída para a saúde, para o bem-estar e para a felicidade. E quanto aos espíritos desencarnados que se encontram num estado mais evoluído, eles conseguem transitar por essas regiões? Eles passam alguma orientação? Como que seria isso? Olha, imagina o seguinte, se você tiver um objetivo determinado, você vai aonde for necessário atrás dele, né? Então vamos dizer que você esteja fazendo uma prova de bicicleta, de enduro, de corrida, que você tem que passar pela lama, que você tem que rastejar, se enfiar numa mata. Se você tiver um objetivo determinado e ficar sabendo que aquilo é só um período curto, mas que tem algo que você vai conquistar com aquilo, você não sofre, não tem sofrimento nenhum com isso. Os bons espíritos, ao contrário do que muita gente imagina, eles não ficam como se fosse num céu. Ah, eu estou aqui no lugar bom. Não, eles vão aonde eles podem ser úteis. Então, eles têm a capacidade de alterar a densidade do seu organismo. E nessa alteração de densidade não tem nada a ver com sentir-se mal. Eles fazem isso com a intenção de estar próximo daqueles que eles vão ajudar. Porque se ele estiver invisível, ele pode inspirar. Mas muitas vezes, se ele surgir para um outro espírito num estado de igualdade, ele consegue ser muito mais tocante na sua mensagem, no seu conselho. Então, os bons espíritos, em grandes e muitos momentos nas suas missões, eles passeiam pelo mundo espiritual, do mais denso ao menos, sempre tentando levar a sua mensagem e o seu entendimento, fazendo com que os espíritos que estão ali despertem, né? O que eles não podem fazer é agir pelo outro. Então, se alguém estiver no mundo espiritual vivendo uma situação de dificuldade, ele pode se aproximar e sugerir, mude o seu pensamento, seja otimista, peça ajuda, né? Porque o que mais dificulta um espírito no mundo espiritual é o orgulho, é o não pedir ajuda, é o não reconhecer que precisa recomeçar, e esse é o primeiro passo para a mudança. Bom, como vocês viram no esclarecimento que o Paulo Henrique disse, a gente está acostumado por uma concepção histórica, até porque, como ele mesmo diz, né, que a maior parte dos espíritas, já que o espiritismo é novo, tem só 150 anos, são oriundos ou do catolicismo, ou do protestantismo, ou de outras religiões em geral, mas que tinham um cunho e uma visão do mundo espiritual como sendo um local definido, como, por exemplo, o céu e o inferno, né? E é bem interessante quando ele diz que o inferno, para os hindus, tem duas possibilidades. Ele podia ser tanto o quente como o gelado, né? O inferno como sendo um lugar de sofrimento, e o sofrimento podia se dar tanto pelo calor como pelo frio. Só que na nossa tradição, a gente tem sempre a visão de que o inferno é um lugar quente, um lugar incômodo, né? Mas é interessante isso. Então, na visão espírita, não existe essa questão de localidade, ou você está num lugar ou você está no outro lugar.
E é fácil de a gente perceber mesmo no mundo encarnado. Tem gente que, devido à situação, ou a maneira como observa os fatos da vida, as situações, acha que vive num completo inferno, né? Isso não é uma alegoria errada, na medida em que mentalmente a pessoa se coloca numa situação e enxerga os fatos como sendo algo extremamente desagradável, extremamente difícil e como se fosse uma pena eterna a ser cumprida, né? E enquanto outros, vivendo na mesma situação, conseguem enxergar com mais otimismo, com mais leveza e conseguem encontrar alegria e se dar bem em situações que para muitos de nós seriam muito difíceis de serem levadas. Mas, em especial, quando a gente fala no mundo dos desencarnados, ou seja, quando o fim da nossa vida, não existe uma localidade específica, uma região, essa é a região do umbral, essa é a região do céu, ou é a região dos bem-aventurados. O que existe é o estado mental daquele que se encontra. E como ele explica muito bem, se você parte para essa nova existência, você desencarna com uma perspectiva muito apegada, muito materializada, muito dependente ainda dos meios materiais, é lógico que você se coloca nessa vida desencarnada como sendo alguém muito apegado ainda, e por conta desse apego, com uma energia muito mais densa e muito mais difícil de ser trabalhada. E continua na impossibilidade da morte, que se vê tendo as mesmas necessidades do outro lado, continua buscando ainda comida, bebida, continua buscando ainda as questões que eram as que faziam sentido na vida aqui. Isso é bem interessante, faz bastante sentido, porque quando a gente diz que, e é comum nos espíritos, a gente fala, a gente já logo pensa no nosso lado, né? Fala, vamos desencarnar, vamos para o nosso lado, né? Então, como é que ficam os judeus quando eles desencarnam? Como é que ficam os católicos quando eles desencarnam? Como é que ficam os budistas quando eles desencarnam? Eles vão chegar no nosso lar e aí não entendem nada, porque a vida inteira eles viveram segundo uma cultura e vão encontrar uma cultura completamente diferente? É lógico que isso não cabe, a lógica não seria injusto uma situação dessa, porque atribuiria aos espíritas a verdade, e isso, na realidade, a gente sabe que não é verdade, né? Então, a vida espiritual, ela é adaptada à mente daquele que a tem. Então, é lógico que o católico no desencarne vai encontrar um mundo católico do outro lado. Ele vai encontrar uma espiritualidade adaptada para a sua maneira de pensamento. Então, ele vai ser melhor ou pior adaptado nessa situação, dependendo do grau de evolução que ele tem alcançado durante a existência que ele teve aqui. Então, se ele, na sua consciência, é merecedor porque fez tudo certinho, agiu como deveria agir, segundo os seus preceitos, há de encontrar do lado de lá na espiritualidade seres que também são adaptados para o seu tipo de cultura, para o seu tipo de conhecimento, de maneira que ele irá continuar vivendo num mundo melhor do que estava aqui, porque aqui já não tem mais limitação na matéria. A gente sabe que quando essas adaptações vão passando, eu não creio, e aí pessoalmente, que evoluídos estaríamos todos no nosso lar, porque para mim, a nossa visão, o nosso lar também é uma adaptação, porque é um mundo para o espírita, é o que o espírita espera encontrar do lado de lá, já que não existe, em última instância, materialidade, existe incorporeidade, e ainda assim, quando a gente fala em perispírito, quando a gente fala em cidades, como o nosso lar, por exemplo, que a gente tem citado, ainda é uma visão materializada, porque a gente sabe que mesmo em perispírito é um fluido mais sutilizado, mas ainda assim material. E a gente viu no estudo do Livro dos Espíritos mesmo, em capítulos anteriores, que o perispírito também é uma constituição material agregada ao planeta onde ele se encontra, onde aquele espírito está. Então toda aquela proposição ou toda aquela construção espiritual que se vê ali, ela é ainda material, num nível menos denso, mas ainda assim material. E que aqueles seres que, então, estão muito apegados por conta do processo do desencarne, se colocam ainda numa situação mais densa, mesmo menos materializada, muito mais próximas ainda dessa questão da necessidade do vínculo com a matéria. E quanto mais evoluídos os espíritos, menos necessidade e menos vínculo com a matéria. De maneira que ela vira ideoplástica, ou seja, a ideia, a mente estabelece aquilo que se enxerga.
os espíritos mais evoluídos, a gente sabe que se manifestam na espiritualidade da maneira que mais agrada, do jeito que eles querem se demonstrar. E quando a gente sabe que, na média, em geral, quando a gente desencarna, a gente se encontra na espiritualidade com a nossa formato, com a nossa visão, com a nossa ideoplastia daquela que nos acompanhou durante a vida. Então é normal que a gente se veja como foi na última encarnação. Mas ainda assim é uma definição ideoplástica, é a mente trabalhando sobre uma matéria mais sutilizada, mas ainda assim uma matéria, né? Então existem essas várias localidades que existem na espiritualidade, que a espiritualidade não é mais um local físico, não é uma região A, uma região B, mas sim um estado de espírito e um estado de evolução que aquele ser se coloca. Então, lógico que você vai se encontrar com aqueles que têm um pensamento agregado, iguais ao seu, ou no mesmo nível vibratório. Dali, então, a importância que a gente tem de ter uma vida e se preparando, a própria vida nos leva a uma desmaterialização na medida em que a gente vai envelhecendo e o nosso corpo físico começa a perder vigor, a ênfase na matéria começa a diminuir, meio que já preparando o espírito para esse processo de transição, de maneira que começa a desvincular a dependência da matéria para entrar numa fase, num estado onde a matéria é menos importante e pode ser muito mais mental, muito mais agregado e preparado para essa adaptação na espiritualidade. Aqueles que passam por isso e ficam se aterrando à matéria de maneira muito desenfreada, muito firme, muito apegada, no processo do desencarne sofrem muito mais, logicamente, porque querem encontrar na espiritualidade a mesma questão, a mesma vida que tinham aqui na matéria. E por conta disso, então, sofrem mais nessa adaptação, independente da cultura, da filosofia que tem. Então isso é bastante igualitário, vamos dizer assim, é bastante democrático, na medida em que estabelece uma ordem, uma lei, de maneira que funcione para todos os seres, todos os espíritos encarnados na Terra. Então, o que o espírito sente define o grau de fluidez do espírito, de maneira que ele fica atrelado pelo seu pensamento, pela sua fluidez, a uma certa faixa. E aí vem aquela pergunta que também é dito, né, nesse vídeo. Os espíritos mais evoluídos conseguem trafegar pelos vários níveis de fluidez diferentes? E a resposta, lógico que sim, já que os mais evoluídos conseguem ter essa capacidade de adensar ou sutilizar a sua característica para se mostrarem ou não se mostrarem nos níveis mais densos. E uma característica disso por exemplo, as manifestações espíritas, né? Um espírito pode se manifestar mais densamente para que uma vidência possa localizar e possa visualizar, ou pode se manifestar simplesmente através da mente, do pensamento, modificando o pensamento do médium ou passando mensagens para o médium através do pensamento, sem necessariamente se materializar. Então, um espírito, quanto mais evoluído for, mais capacidade e mobilidade ele tem nesses estados, porque ele conhece esses estados e consegue se alterar em situações mais densas ou menos densas, se mostrar mais visível ou menos visível, seja para os encarnados ou seja para os próprios encarnados, por exemplo, nas missões que existem no umbral, quando os espíritos missionários vão até o umbral para poder fazer assistência a outros espíritos que estão lá. E por conta da sua mais baixa fluidez, mais densa, matéria mais densa, não estarem alcançando ainda certos níveis de visualização. E comparando com isso, é fácil de perceber também, dá para fazer um paralelo com a nossa vida material aqui, né? Alguém que não tem contato com música, por exemplo, sente pouca variação ou pouca sensibilidade em pequenas mudanças de tom. Já os músicos, aqueles que se dedicam muito tempo nesse processo, conseguem reconhecer pequenas sutilezas de uma harmonia, de uma sinfonia, por exemplo, para poder verificar aquela riqueza que está lá. A mesma coisa acontece com os pintores, né? Aqueles que se dedicam à pintura conseguem reconhecer nuances e tons de cores muito sutis, muito pequenas entre elas, porque têm essa capacidade, ganharam essa possibilidade de ter a sensibilidade de reconhecer essas cores diferentes. Então, em tudo aquilo que você se dedica mais, você consegue ter tanta visão do mais denso como do menos denso.
Então, esse paralelo dá para a gente entender que na medida que o espírito evolui, que ele se coloca num ponto mais sábio, mais superior, ele ainda ganha, ele tem todas as possibilidades anteriores dos pontos inferiores, na medida da sua vontade, do seu desejo, da sua intenção, e consegue trafegar pelos vários níveis diferentes, desde que tenha um propósito, quando eu tenho um interesse, um desejo de agir de uma maneira ou de outra. Bom, por hoje é isso, e a gente retorna então na próxima semana com mais um tópico do Livro dos Espíritos. Até lá!